Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, rogai por nós. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. A gente quer falar hoje de um assunto extremamente importante que marca muito a vida do cristão. É um assunto extremamente que todos nós como cristãos passamos. Mas antes da gente introduzir esse assunto, eu quero pedir a vocês que nos ajudem aí, curta, compartilhe, envie para os seus amigos, faz lá, ajuda a gente, faz um Reels, um Reels não, desculpe, coloca lá no seu feed, no nosso canal, ou mesmo nos stories, faz uma divulgação, nos ajude aí a enviar este vídeo a outras pessoas, nos seus grupos, nos ajude aí a divulgar este canal, porque a força que propulsiona este canal é você, é Deus em primeiro lugar, obviamente, e estes poucos aí que acompanham o nosso trabalho, essa nossa conversa, a nossa tentativa de falar sobre Deus, que é maravilhoso. E aí, o assunto que a gente quer conversar um pouco aqui é algo que marca muito a nossa vida, que é a providência, a ação de Deus na vida do homem. É muito interessante que ao longo de todas as Sagradas Escrituras a gente percebe então a ação de Deus que vai movendo, que de maneira misteriosa vai provendo então as necessidades do seu povo. E aí, para já começar essa conversa, vocês vejam aí, em Êxodo, no capítulo 14, é uma parte eu gosto muito do Antigo Testamento, e Êxodo no capítulo 14 ele tem uma parte que é bastante interessante, em que o povo de Israel sai, o povo já saiu então do Egito, saía daquela vida miserável que eles viviam, aquela vida aí de escravos. A gente pode, obviamente, fazer uma analogia com a vida que a gente teve longe do Senhor, a vida que a gente teve, então, longe de Deus, e que sai, então, daquela condição e se lança no deserto. Vejam a loucura, do convite de Deus. Esse povo teve que caminhar por 40 anos para chegar à Terra Prometida. Então, a primeira questão aí que muitas vezes Deus nos propõe, nos coloca em situações da nossa vida, ou ao mesmo os sonhos que nós temos, parece muitas vezes muito maior do que nós mesmos. A gente sonha, às vezes, inspirações mesmo de Deus. Deus inspira o nosso coração a darmos passos na nossa vida, a irmos em direções em que a gente pensa assim, gente, eu não tenho condição disso não. Não dá para mim isso não, isso é muito maior do que eu. E aí esse povo sai daquela condição de escravo do Egito, que não era boa, mas antes de tudo era um povo que, apesar de ter as cebolas do Egito e comer carne com fartura, como o povo diz, era um povo que era escravo. Então é muito melhor nós vivemos uma vida miserável na presença do Senhor do que vivermos como escravos. E ali o povo, além de toda a revolta e briga que existia em relação ao povo Egito, porque era um povo que crescia muito, o povo via subjugado muitas vezes ali, os seus costumes, a sua cultura e até mesmo a sua própria fé. Era uma perda de identidade que aquele povo começava então a sofrer por causa dos egípcios. Então é sim uma escravidão muito pior do que passar fome. Tanto no âmbito de que a gente pode fazer esse parâmetro com a nossa vida de pecado, que é muito melhor eu ter uma vida honesta, por exemplo, vivendo do dinheiro do meu trabalho, do que eu me aventurar por situações de pecado, de corrupção, por exemplo, para ter uma vida com fartura. Então perceba que aquele povo estava perdendo quem eles eram de verdade. Seriam humilhados, assassinados e acabar perdendo, então, com o tempo, a própria cultura. Esse povo ia se descaracterizar. Ia perder a sua essência, ia perder quem eles eram verdadeiramente. Então o Senhor, tendo em vista isso, quer preservar aquele povo que ele separou para si lá atrás. Porque a princípio na história da salvação o Senhor prepara um povo, e com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele convida a todos. É paulatina, é demorada, é ao longo do tempo a revelação de Deus ao homem. Então, para evitar então que aquele povo se perdesse
nesse âmbito religioso, cultural, teológico, deixassem, né, de cultivar o seu Deus, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o povo tem que se lançar, então, numa aventura. E aí, pelo deserto, caminhar do Egito até Canaã é uma aventura. É o convite de Deus àquele povo. É um convite de Deus a cada um de nós. Talvez você também tenha um sonho, alguma inspiração, algum incômodo, que porventura talvez você ache que é muito maior do que você, e é. Mas para que você se lance então nesse caminho, é necessário que você creia. Creia no poder de Deus, creia na graça de Deus, creia na providência do Senhor. Né? E que, obviamente, é correr riscos, né? Mas é ter, no fundo, no seu coração, a certeza, a fé de que Deus proverá. Se a gente for parar para pensar, tudo na nossa vida é providência. A gente tem, às vezes, vive um certo estado de confusão, por muitas vezes achar que as coisas dependem muito de nós. Obviamente, Deus não vai deixar, né, que vai nos ajudar se nós não nos esforçarmos. Mas, entretanto, você pode olhar, por exemplo, o seu trabalho. Você trabalhou e comprou uma moto, e comprou um carro, e comprou uma casa, com o honesto suor do seu trabalho. E você pode cair na tentação de achar assim, consegui isso pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Não, foi providência. Foi providência porque Deus te deu saúde, porque Deus te deu condição. Desculpe. Deus te deu condição, né, de poder trabalhar, Deus te deu um emprego, então é providência. Ah, mas eu trabalhei. Sim, a única coisa que você precisava fazer é levantar sua bunda da cadeira e trabalhar. Porque no mais, foi graça. Foi providência de Deus. Quantas vezes nós lutamos em situações e coisas e trabalhamos e nos esforçamos e aquilo não dá certo? Né? O filósofo Louis Lavelle traz uma questão muito interessante, né? Que é justamente o fato de que sobre essa questão do livre-arbítrio e do determinismo. Eu acho que eu já falei isso numa conversa anterior. Há determinismo e há livre-arbítrio. O único ser totalmente livre é Deus. Só Deus pode tudo, só Deus é totalmente livre. Eu não escolhi os meus pais, eu não escolhi o meu gênero, o meu sexo, eu não escolhi a cor da minha pele, eu não escolhi a minha condição socioeconômica, eu não escolhi nem os meus dons. Posso vagamente trabalhar aquilo que já está em mim. Eu não escolhi. Se eu sonhasse ser jogador de futebol, eu ia ficar sonhando. Não tem condição nenhuma. Né? E eu posso passar o resto da minha vida sonhando em ser jogador de futebol, mas se eu não tiver talento, eu não vou conseguir chegar. Então não existe livre-arbítrio em tudo. Eu não posso escolher o meu caminho livremente. Algumas coisas já estão determinadas, quer você queira, quer não. Existem outras coisas que nós podemos trabalhar, que nós podemos esforçar e que Deus quer que nós trabalhemos. Entretanto, até para estas outras coisas, é necessária a providência de Deus. E nada nós podemos sem a ação de Deus. Você pode pensar, eu hoje fiz uma faculdade porque eu estudei muito. Pera lá, você até estudou, mas Deus te deu inteligência ao longo desses 4, 5, 6 anos. Te deu condição, te deu alguém que bancasse seus estudos, que te ajudasse, etc, etc. Ele providenciou, então também foi providência. Foi a ação de Deus. E existe um escopo muito pequeno de coisas em que a gente pode, né? A gente tem livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio que vai ser, né, mais importante, aquilo que é mais importante para eu ser uma pessoa boa. E até mesmo para isso eu vou precisar da ação de Deus. Que através da busca, da oração, obviamente Deus não vai me negar isso. Né? Deus quer que a gente evolua, que a gente cresça enquanto indivíduo, enquanto ser humano, né? Enquanto espírito. Deus não vai nos negar, mas é necessário também a ação de Deus, porque a gente sozinho não vai santificar. Né? Como diz um pensador, o grande conflito do homem é saber se ele consegue ser santo sozinho ou se ele vai precisar de Deus. Né? E é claro que a gente depende totalmente de Deus. Então o povo se lança então nessa aventura. Né? Se lança então neste caminho, né? Nessa batalha, nessa luta aí. E passa por muita dificuldade. E às vezes a gente passa aí também ao longo da nossa vida por situações extremamente difíceis,
em que a gente acha que não vai ter condição de superar. E aí, né, esses desafios eles são muito interessantes porque eles nos ajudam, então, a confiar no Senhor, né, e a ver, né, a ação de Deus. Esses momentos em que Deus manifesta a ação da sua providência, eles são importantes porque para os momentos posteriores, então, dificuldade, a gente pode olhar para aquela condição e falar, olha, lá atrás Deus fez isso por mim, então é porque Ele está cuidando de mim, Ele está vendo, Ele sabe o que está se passando, Ele vai me ajudar ainda que eu não entenda o que está acontecendo. Então vejo naquele momento ali, é fatídico, da situação do povo. Peraí, Deus manda então o povo ir para o deserto, o povo se lança no deserto, indo então em direção, né, a Canaã, e aí tem um baita do mar na frente daquele povo. Atrás estão os egípcios, na frente está o mar. O que faz? Né? Então, olhe como a situação ficou complicada. Certamente o povo de Israel pensou, lascou. Deu ruim, deu zebra. Né? E aí o povo começa então a murmurar e aí começa a reclamar. Né? Disseram a Moisés, não havia talvez sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Ou seja, já estão preferindo a escravidão, a perda da identidade, a perda de quem eles eram, a perda da essência de ser israelita. Então, eles estão preferindo perder quem eles são de verdade por causa do conforto, por causa de uma vida fácil. Às vezes a gente precisa, né, fazer violência a nós mesmos para que nós não percamos a nossa essência, para que nós não percamos aquilo que nós somos de verdade. Muitas vezes é necessário fazermos violência para não perder quem nós somos de verdade. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo, não temais. Permanecei firmes e vereis o que Javé fará hoje para vos salvar, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Javé combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Então o povo, de maneira muito humana, né, sem contemplar tudo aquilo que Deus já tinha feito até ali, mas começa a murmurar e a reclamar. E às vezes, muitas vezes, frente às situações, às dificuldades da nossa vida, o que nós fazemos? Nos colocamos, ao invés de rezar, nos colocamos a reclamar. Né? Isso está ruim, isso é assim, Deus esqueceu de mim. Né? E assim a gente caminha. Não, não é assim. A gente precisa ter essa fala de Moisés, desse preferido de Deus. Não, não é desse modo, não é dessa maneira. Deus proverá. Né? Dizendo de um modo diferente, Deus proverá. A gente viu como o Senhor Jonas Abib hoje, né? Esse Moisés do século XXI, Deus proverá. Né? E vamos viver então da providência de Deus. Olha o que Deus vai fazer. É curioso porque assim, a fé de Moisés o transporta a um lugar muito acima, porque não tinha condição para esse povo. Para frente o mar, para trás os egípcios, vai fazer o quê? Né? E aí me chama muita atenção, né, a palavra que diz, então Javé disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem. Isso é muito interessante. Né? O Senhor fala assim, olha Moisés, não vem falar nada comigo não. Manda o povo marchar, manda o povo continuar andando. Né? E à medida que aquele povo ia marchando, Moisés então levanta o bastão, levanta o cajado a pedido do Senhor, o mar então se abre. Mas qual foi o erro desse povo? Parar e reclamar, ao invés de continuar andando. Eu não sei pelo que você passa na sua vida, mas parar e reclamar eu sei que não é o caminho. Continue andando, continue marchando, né? Melhor do que andar, né? Como diz aqui minha tradução da Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém. Continue andando, continue marchando. Eu não sei o que vai ser, Vinícius, como é difícil, a situação é isso, aquilo, e etc, etc. Continue andando. Continue andando. E quando a gente se dispõe, então, a caminhar, a rezar, a não reclamar, a continuar o nosso caminho, a perseverar, então o milagre vai acontecendo. E a providência de Deus misteriosamente nos socorre. Quantas vezes na sua vida, se você for honesto e tiver boa memória, você vai olhar e falar, nessa situação
assim, 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 aconteceu isso, isso, isso. E Deus interviu de um modo extremamente particular na minha vida. Então, tinha tudo para dar errado. Deu certo. Essa é a providência de Deus. Quando os recursos acabaram, o Senhor vai deixar chegar. Gente, não há diferença de nós para esse povo. Não há. É a mesma coisa. É o mesmo povo errante, somos nós. O mesmo povo que reclama, somos nós. O mesmo povo que vê milagres acontecendo aí ao longo da história. É o mesmo povo que então depois reclama, que passou poucos minutos ali, Moisés sobe então para rezar, sobe o monte. Quando ele desce, já tinham derretido um bezerro de ouro, já tinha começado a adorar, e assim a gente faz. Né? Um pouco tempo ali, piscou, dormiu, o que acontece? Pronto. Se perdeu o povo. Eu me perdi. Já voltei a outras práticas, já voltei a outra vida, já me perdi. Mas Deus vai chegar e permitir que a vida desse povo, a história desse povo chegue até esse momento tão dramático. E Ele vai deixar a sua vida chegar também em momentos dramáticos, em que você nada tem, criatura, a não ser confiar profundamente na bondade, na misericórdia e, sobretudo, na providência de Deus. Isso serve para que nós possamos, aí nesse momento, é interessante que a gente prova, então, uma total pobreza de nós mesmos. O homem que é muito acostumado, né, a viver esse universo de causa e efeito, pelo menos a gente entende muito o universo assim, a plantar e então a colher, a agir, a incidir sobre a vida, eu quero isso, então eu faço isso, meu sonho é esse, então eu preciso disso, este é o meu caminho, eu vou por aqui. O homem que é muito acostumado então com isso, é muito acostumado então com esse processo, o que esse homem então faz? Ele está totalmente aqui, ele precisa estar totalmente entregue à providência de Deus, à ação misteriosa de Deus. Entregue totalmente. Porque o homem, na sua cabeça, ele não consegue alcançar aquilo que Deus fala. Então ele precisa permanecer nesse escuro. Se Deus falasse, vai que eu vou abrir o mar. Se alguém lá atrás no Egito perguntasse assim, Senhor, o que a gente vai fazer com o mar? Porque os egípcios vão vir atrás, o mar está na frente. Se alguém tivesse tido essa sagacidade de imaginar que esse momento dramático iria acontecer, Deus ia falar e falar assim, eu vou abrir o mar. E aí? O povo iria acreditar? Muita gente não. Muita gente não se lançaria por conta disso. Às vezes o Senhor não nos revela algumas coisas porque não temos condições de compreender o que lá na frente Ele quer fazer. Então a gente precisa, nesse momento dramático da nossa vida, nos desfazer de toda a nossa altivez, entrarmos no estado de humildade profunda e ver que nós somos totalmente dependentes da ação de Deus. Que dramático. É péssimo isso? É péssimo. O sentimento em nós que achamos que governamos o mundo, que sentimos um prazer terrível, né, em achar que nós governamos tudo, fazemos tudo, eu vou fazer assim e tal. Se o seu dia não sai como você quer, você já fica chateado. Nossa, eu programei fazer tanta coisa e não fiz. E aí você vê que todos os seus programas, todos os seus trabalhos, todos os seus esforços, se não tiver a ação de Deus, são inúteis. Então nós vamos chegar a esse momento dramático, em que a providência que gere, que o tempo todo está presente, todos os dias está presente, embora a gente não perceba, ela vai se fazer vai se mostrar de modo mais incidente sobre a nossa vida, mais profundo. E esses momentos são extremamente importantes para que a gente guarde muito bem na memória os muitos milagres que Deus fez ao longo da nossa vida, para que nos próximos momentos de dificuldade a gente tenha a calma e a certeza no nosso coração de entender e de dizer para nós mesmos e aos outros que Deus proverá, que vai dar tudo certo. Essa tranquilidade de Moisés. Olha, não temais, permanecei firmes e vereis, o que Javé fará hoje para vos salvar. É nesse estágio aí mosaico que a gente precisa chegar. Não no estado desse povo, mas nessa compreensão e nessa entrega profunda. Existe um filósofo que diz que a providência rege este mundo, que há uma ação misteriosa que rege este mundo, e que se não fosse essa providência, esse mundo já teria acabado.
Porque, olhe, percebam muito bem, pessoal, a crescente necessidade do mundo de alimentos, de água, né, a crescente necessidade do mundo de petróleo e tantas outras coisas. E quantas vezes já proclamaram aí que em tantos anos a água vai acabar, né? Desde que eu comecei a estudar, em 10 anos vai ter grande falta de água. Claro que existe falta de água no mundo, né? Claro que existem dificuldades no mundo, né? Mas elas não pioraram de lá para cá. Pelo contrário, né? A capacidade produtiva aumentou, outras reservas de petróleo foram encontradas, e uma ação misteriosa da providência que gere tudo, que sustenta tudo e que sustenta a nossa vida. Do nada, aparece algo naquele momento tão crítico e o milagre acontece. Essa é a ação da providência. Então o mar se abre e o povo passa com a pé enxuto. Mas passa porque Deus agiu, passa porque se colocou a marchar, ao invés de terem ficado parados. Se eles ficarem parados ali olhando para o mar, viria, né? Então os egípcios e mataria metade e levaria metade para trás, de volta para o Egito para ser escravo. Mas não. Continuou andando. Continue marchando. Né? O exército que marcha. Então nós somos um exército. O exército de Cristo. Continue marchando. Indefinidamente. Indefinidamente. Até o fim. Até o fim. Mesmo que à frente esteja o mar, continue andando. Mesmo que atrás esteja, então, né, o Egito todo contra você. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue, então, andando. Essa é a ação da providência. Então, reflita sobre a sua vida. Né? Reflita sobre a sua história até aqui. Né? Os grandes milagres que Deus realizou na sua vida. E aí, para finalizar, né, eu tenho uma história de ação da providência de Deus na minha vida que eu gosto muito de contar. Eu me senti como este povo aqui no deserto, em que eu tive que passar, né, pela banca. Foi muito interessante, eu tive que passar por uma banca muito difícil, que foi a banca do meu doutorado. E uma das coisas para você conseguir entrar, né, no projeto é produzir um projeto inédito, né? Você tem que falar alguma coisa que nenhum autor nunca falou. E eu me via extremamente pequeno, totalmente incapaz de passar por aquilo ali, né? No meio de tanta gente tão boa. E aí eu escrevi um projeto, né? Enviei então esse projeto, o projeto foi aceito, e eu tinha uma banca com 3 avaliadores. Foi curioso, porque eu, né, obviamente extremamente inseguro e etc., e vendo extremamente incapaz, isso não vai dar certo, não vai ter jeito, eu não tenho condição. Aqui está esse povo todo tão bom, tão especial, tão inteligente, eu não dou conta disso. Né? E eu lembro que havia um crucificado lá fora da sala, né, onde eu estava, né? E aí no momento que eles foram julgar o meu trabalho, eu durante o tempo inteiro recitando o salmo, né? A mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. E aí foi curioso, porque eram 3 pessoas da banca, 2 médicos extremamente conceituados, extremamente importantes. E aí os 2 acharam, olha, esse projeto não tem como, não vai ter jeito, não tem nada tão inédito, acho melhor você fazer um outro projeto. E eu vi todo aquele projeto que eu tinha, né? Trabalhado tanto tempo, isso que eu já tinha tido um projeto rejeitado, porque não tinha ninguém com conhecimento suficiente para poder trabalhar o assunto que eu queria, que envolvia áreas muito distintas, né? E aí eu falei, não vai ter jeito. Né? E eles falavam, não, esse projeto não é inédito. E é isso que a terceira pessoa que ficou para dizer, né? A terceira julgadora do projeto, eu falei, não vai ter jeito. Né? E ela então levanta, fala assim, olha, o projeto é ruim isso, é ruim naquilo, etc, etc, mas, né, tem essa parte aqui, isso é inédito. Ninguém nunca falou isso. Ela, do dado momento, vira para esses 2 médicos que estavam e fala assim, mas vocês conhecem, né, alguém que tinha feito, né, esse projeto, na verdade um aplicativo, que fizeram um aplicativo com este segmento? Aí eles olharam para a cara do outro, não conheço não. Então a gente vê aqui um certo ineditismo, a gente vê
então, ineditismo. E aí eu saí da sala, eles conversaram e então acabaram aceitando o projeto. Eu via tudo perdido, eram duas pessoas totalmente desfavoráveis ao projeto, sentia ali todas as minhas limitações, mas Deus inspirou, então, uma daquelas pessoas, né, um daqueles pesquisadores que estavam ali a julgar o projeto, e graças a Deus a coisa aconteceu, né, sem nenhum problema, e depois da correção o projeto, inclusive, foi muito elogiado, né? A graça de Deus nos acompanha, e é a providência de Deus que diariamente nos sustenta. Nos entreguemos, então, por maior que seja a dificuldade, mesmo que à frente esteja o mar e atrás esteja o exército, creiamos profundamente que a misericórdia de Deus vai nos alcançar, que a providência de Deus há de prover tudo aquilo que nós precisarmos. Maria, mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.